Capítulo 2787. Devolvendo o favor, parte 1. Lith reorganizou os materiais orgânicos que compunham a armadura do andarilho do vazio para que ela se ajustasse ao seu novo corpo e que, à medida que a centelha refinasse os materiais, eles tivessem espaço para crescer. Por outro lado, porém, as escamas e os ossos estavam agora mais finos do que antes, oferecendo um menor grau de proteção até que o tamanho das partes do corpo do dragão morto atingisse o do Tiamat vivo. Lith precisou adicionar mais adamante para cobrir a superfície exposta da armadura agora esticada. Foi um resultado abaixo da média para os padrões de Lith, mas ele não tinha o adamante necessário para criar uma armadura andarilho do vazio de metal completo para uma besta divina de núcleo violeta brilhante. Para compensar, Lith substituiu os cristais violetas por cristais elementais. A ideia era mover os cristais violetas anteriores de volta para as minas, onde a torre os refinaria em branco 24 horas por dia, 7 dias por semana, e deixaria a centelha concentrar sua energia somente nos restos do dragão. Um cristal preto estava agora na parte de trás da mão direita da armadura e um branco estava na esquerda. As ombreiras direita e esquerda estavam agora adornadas respectivamente com um cristal vermelho e um azul. Um cristal amarelo estava gravado no lado direito e um laranja no esquerdo. No meio do peito, descansava um cristal esmeralda que coletava a energia dos outros antes de circulá-la de volta para o resto da armadura. O padrão dos cristais na armadura do andarilho do vazio seguia o do Ragnarok, permitindo que as diferentes energias elementais fluíssem de uma para outra e fossem reforçadas pelo cristal espiritual. Uma peça notável. Firval estudou como os cristais agora abasteceriam magias elementais imbuídas na armadura, diminuindo a tensão na mana e no núcleo de Lith. Mas é meio desperdiçado em adamante. Davros funcionaria muito melhor e não tenho certeza se a armadura do andarilho do vazio pode suportar a tensão que esse tipo de poder produz. Não tenho muita escolha. Lith deu de ombros. As habilidades mágicas aprimoradas devem compensar a falta de durabilidade física. Isso é o melhor que posso fazer agora, a menos que você saiba uma maneira de eu colocar as mãos em uma porrada de metal lendário. Na verdade, sim. Firval olhou para ele com brilho nos olhos enquanto se virava de Lith para a filha sem parar. Eu estava brincando. Lith disse, olhando-a diretamente nos olhos. Eu não estava. Firval respondeu, correspondendo ao seu olhar e intensidade. Hora do passeio pela lua que prometemos a vocês. Solos interveio antes que a situação piorasse ainda mais. Podemos usar um descanso depois de tanto trabalho. Um momento, EP. Naquele momento, algo clicou dentro da cabeça de Firval. O bebê tem 7 listras e Alpin tem mais de 800 anos, ela pensou. Se minha filha for muito nova para você, estou disposto a, vamos, mãe. Faluel arrastou a Hidra anciã pelo braço antes que ela pudesse terminar a frase. Preparei um banquete para o nosso piquenique, acredite ou não, meu fígado não está no menu. Cidade de Dérios, do lado de fora do portal de dobra que leva à filial local da Corte do Amanhecer, no dia seguinte. Lith descansou a noite toda para redefinir os efeitos do revigoração e estar no auge de sua força durante o ataque. Era meio-dia e, embora o ar estivesse frio devido aos últimos vislumbres do inverno, o céu estava limpo. Você atacou minha casa quando estava mais forte e eu deveria estar mais fraco. É justo que eu retribua o favor. Lith teve pouca dificuldade em encontrar o círculo mágico que formava o portal. Upa, o vampiro, foi gentil bastante para desenhar o mapa para Lith com a posição das runas gravadas. Tista foi checar se o morto-vivo estava dizendo a verdade antes de Lith matá-lo. Para driblar os conjuntos de selamento dimensional das cidades importantes do reino, as cortes dos mortos-vivos recorreram aos antigos portais permanentes. Os portais de dobra antigos fundiam permanentemente 2 pontos específicos no espaço, enquanto os modernos podiam se conectar a vários locais por meio de corredores dimensionais. Isso tornou os portais modernos mais versáteis, mas também suscetíveis a bloqueios, ao impedir que o dispositivo mágico detectasse as coordenadas de seu gêmeo do outro lado. Os portais de dobra antigos não tinham esse problema.
Não havia corredor para criar, apenas uma porta para abrir. Ao mesmo tempo, no entanto, esse tipo de transporte dimensional era um pesadelo de segurança. Elas não tinham nenhuma marca e as runas eram fisicamente esculpidas em pedra ou metal, esperando pela mana necessário para ativá-las. Qualquer um que soubesse a localização das runas e tivesse acesso a uma fonte de energia adequada poderia abrir o portal à vontade. Foi uma das muitas razões pelas quais os antigos portais de dobra foram descartados em favor dos modernos. As cortes não podiam colocar armadilhas do lado de fora, ou um viajante poderia pisar nelas por acaso e sua morte horrível desencadearia uma investigação. Os mortos-vivos só podiam proteger seu lado do portal colocando guardas e matrizes suficientes para neutralizar uma força invasora. Não importava os números, apenas 2 pessoas podiam passar pelo portal por vez, criando um ponto de estrangulamento natural que dava aos defensores uma vantagem intransponível. Pelo menos em teoria. Lith verificou a área com magias de detecção de vida e de matriz, certificando-se de não perder nada. Então ele colocou a mão na runa principal do antigo portal e abriu seu olho esmeralda. Normalmente, esse tipo de dispositivo precisava de um cristal de mana específico para funcionar, mas Lith não precisava disso. Entre a magia espiritual e seu medo Tiamat, ele levou alguns segundos para encontrar a frequência certa para ativar o portal, inundando com energia mundial corrompida por sua própria assinatura energética. Ele acendeu as runas dimensionais até a última. Solos, prepare-se para abrir a passagem para mim. Entre somente depois que eu der o primeiro golpe. Ele disse através do link mental deles. Solos assentiu enquanto saía do círculo de pedra. Ela estava usando um novo modelo de armadura andarilho do vazio sobre as mãos de Menadion e empunhava o cajado do sábio renovado. Ela precisava de ambos para atrair o máximo de energia mundial possível para que seu corpo humano durasse por toda a duração da luta. Enquanto ela tomava seu lugar, Lith combinou seu feitiço de voo com magia de fusão para alcançar o céu acima das nuvens em algumas batidas de suas asas. Lá, ele ativou a fusão gravitacional, aumentando seu próprio peso até que não pudesse mais voar. Lith então mudou a direção da atração gravitacional e de sua magia de voo, usando suas asas para acelerar ainda mais enquanto mergulhava em direção ao portal fechado. Ele colocou uma lâmina de ar na sua frente para gerar um efeito de corrente de ar e reduzir o atrito do ar. No momento em que, apesar de suas precauções, sua armadura explodiu em chamas, ele ativou a magia de maestria da luz de nível 3, raio de sol, para gerar 2 pilares de luz e fogo de seus pés. O feitiço agiu como um motor a jato, transformando-o em um míssil vivo. Capítulo 2788. Devolvendo o favor, parte 2. Solo seguiu os movimentos de Lith por meio de seu link mental sem precisar olhar para o céu. No momento em que sentiu que ele estava chegando perto demais para seu conforto, ela deixou a energia do mundo alcançar a runa final e piscou para o lado do portal. Do outro lado da porta dimensional, os mortos-vivos que observavam a entrada soaram o alarme no momento em que o portal se abriu. Os convidados autorizados sabiam que tinha que anunciar sua chegada ou enviar a senha ao Lorde da Corte, e nenhuma das duas coisas aconteceu. Os conjuntos de proteção do prédio subterrâneo foram ativados ao mesmo tempo quando um meteoro preto em chamas caiu no meio do piso de mármore. O estrondo sônico que acompanhou o meteoro combinado com a onda de choque produzida pelo impacto produziu a próxima melhor coisa a não ser um desastre natural. A pressão do ar estourou os tímpanos dos guardas e esmagou seus olhos, fazendo-os sangrar. A onda de choque os lançou voando contra a parede com tanta força que ela cedeu. O chão tremeu e os lustres pendurados no teto começaram a balançar com violência suficiente para dar a impressão de um terremoto, exceto que os tremores deveriam vir de baixo, não de cima. Mesmo em tamanho humano, Lith ainda era uma besta divina de 30 metros de altura, pesando dezenas de toneladas. A fusão gravitacional e a queda o transformaram em um projétil humano, cujo impacto liberou a energia cinética de uma montanha em colapso.
Os conjuntos tentaram e falharam em conter os danos. O sistema ofensivo foi prejudicado pelas rachaduras no chão e nas paredes que deslocaram o alinhamento perfeito que as runas exigiam para conjurar seus efeitos. As linhas de poder que conectavam as runas que compunham os conjuntos foram quebradas ou distorcidas, tornando impossível que a formação mágica exercesse mais de 1/10 de seu poder original. Além disso, como o portal levava a um lugar diferente, a poeira, o barulho e os detritos que saíam da porta dimensional afetavam apenas a área bem em frente à entrada. O terremoto artificial deixou a área onde Solus estava esperando ilesa, os pássaros parando suas canções brevemente até que o barulho diminuísse e a clareira retornasse pacífica. Enquanto ela deixava Trouble e Raptor saírem de seu bolso dimensional, um enxame de sombras inundou o portal assim que a poeira baixou. Centenas de demônios de 6 olhos entraram no prédio subterrâneo, cada um deles uma mancha bidimensional. Essa forma permitiu que eles superassem os limites do pequeno tamanho do portal e matassem os guardas antes que pudessem se curar. Lid conjurou seus demônios enquanto estava na mansão Veren, para que o Geyserman abastecesse a torre e ambos aumentassem seus poderes. Criar tantos demônios de 6 olhos em um curto espaço de tempo exigiu dele alguns usos de revigoração, mas valeu a pena. Agora, um pequeno exército de abominações despertas corria pelos corredores e irrompia pelas portas da filial da Corte dos Mortos-Vivos, sem se importar com as armadilhas que acionavam. As barreiras defensivas que protegiam os demônios receberam o peso do dano e o elemento escuridão de seus corpos cuidou do resto. Lid não se moveu de sua posição, mantendo o portal sob controle e dando aos demônios a mana de que precisavam para reconstruir suas formas de sombra. A costa está limpa. Você pode entrar. Lid disse assim que os olhos de Minadion confirmaram que ele estava sozinho. No momento em que Solus e os golems cruzaram a porta dimensional, Lid distorceu a energia corrompida do mundo de modo que ela explodiu, transformando uma das poucas saídas em uma pilha de escombros. A liberação violenta da energia dimensional aumentou as rachaduras nas paredes e destruiu o que restava dos conjuntos defensivos na entrada. Raptor seguiu Solus enquanto Trouble e Lid se moviam em direções diferentes. Ela tinha a força e a massa de uma besta divina, mas seu núcleo ainda era azul brilhante. Isso significava que sua velocidade e capacidade de mana não podiam se igualar às de um morto-vivo ancião. O poder de Solus não teria sentido se ela não conseguisse atingir seu alvo, então ela usou o Golem Vagrash como um corcel para compensar sua lentidão. Lid correu por um corredor outrora luxuoso, pisoteando os vasos quebrados e flores espalhadas. Ragnar descansava em sua mão, ainda embainhado em sua bainha ensanguentada. Lid seguiu o rastro de destruição deixado pelos demônios, procurando por um oponente que eles falharam em destruir. A maioria dos mortos-vivos dormia durante o dia ou tinha sua força muito reduzida. Eles não eram páreo para um demônio da escuridão de 6 olhos e morreram antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Lid havia dado instruções claras para não fazer perguntas e não mostrar misericórdia, então seu caminho estava cheio de corpos dos servos que serviam os mortos-vivos. Essas pessoas cuidavam dos assuntos diários de seus senhores e garantiam sua segurança enquanto o sol estava alto em troca da promessa de vida eterna. Não me importa o motivo de estarem aqui. Eles escolheram a cama, agora podem morrer nela. Lid pensou enquanto caminhava pela ruína e carnificina dos corredores. Ele se moveu lentamente, usando a visão da vida e conjuntos de sensores de vida para garantir que os demônios não tivessem perdido nada nem ninguém. No início do ataque, apenas uma pequena parte do exército de almas conjuradas tinha algum equipamento, já que eles eram limitados pelo que Lid possuía e a maioria de suas reservas havia sido consumida para sua armadura de andarilho do vazio e os golems. No entanto, com cada inimigo que os demônios caíam, armas e armaduras caíam no chão, prontas para serem impressas. Infelizmente, os mortos-vivos não deixavam um cadáver para trás, apenas cinzas, então o demônio da escuridão não tinha os meios para se transformar em demônios dos caídos. Cada um deles tendo 6 olhos, no entanto, mais do que compensava a falta de um corpo físico.
Cada um deles tinha a força de um despertar de núcleo violeta brilhante, as habilidades de linhagem de um Tiamat e uma raiva que fervia há pelo menos décadas. Apenas mortos-vivos anciões podiam enfrentar um único demônio e havia centenas deles. Para piorar a situação, seus corpos eram compostos de escuridão, a ruína dos mortos-vivos, e todo demônio tinha acesso aos feitiços de Lilith. Sempre que as forças de defesa recuavam, uma chuva de feitiços de nível 4 e 5 caía sobre eles. Se tentassem enfrentar os demônios em combate corpo a corpo, a morte logo os ceifaria. As criaturas das sombras eram fortes demais para um jovem morto-vivo e seu próprio toque infectava suas vítimas com a escuridão mortal. Lilith notou que as portas em seu caminho tinham sido arrombadas, a maioria delas enegrecidas pelo fogo, junto com os cômodos que elas deveriam proteger. O fedor de cinzas e carne queimada forçou Lilith a selar a máscara facial da armadura andarilho do vazio. A gordura corporal vaporizada no ar era tão espessa que se condensou na umidade de sua boca, formando uma camada oleosa na língua de Lilith, que ele tinha que destruir com um pulso de magia negra de vez em quando. Continua no próximo vídeo.